Vamos, Brasil! WhatsApp liberado 964-450532. Agora nós vamos entender um pouquinho, né, dos benefícios da pet terapia, gente. Então, você que está em casa, tem o seu petzinho? Quer mandar uma foto para a gente conhecer? Manda agora, por favor. A gente é apaixonado pelos pets. 964-450532. Pode mandar do seu gatinho, da sua gatinha, do seu animalzinho de estimação, não importa qual seja. A gente quer conhecer de verdade. Seu cãozinho, manda pra gente. Eu adoro. Vamos falar então, maravilhosa. A Adriana Severini, psicóloga, bem-vinda, tudo bom? Tudo bom, Nani, e você? Também, na paz, graças a Deus. Que bom. Não, a pet terapia, uma das coisas, assim, eu fui estudando mais para aprender, e uma coisa que ajuda muito é você ter um bichinho quando a pessoa está em depressão. Porque a gente em depressão, a pessoa começa a deixar de ter vontade de fazer as coisas, para de se cuidar. E as pessoas às vezes ficam com medo quando eu estou tratando alguém de depressão, eu falo, por que você não adota um bichinho? Um gatinho, um cachorro, qualquer pet que seja. Por quê? Porque você começa a se ver obrigada a cuidar de um outro ser vivo. E aquele ser vivo depende única e exclusivamente de você. E você Isso estimula positivamente? Estimula muito positivamente, porque ela vai tendo amor, ela começa, primeiro, a pessoa tem uma relutância que ela não se sente capaz. Só que aquele bichinho, e é muito engraçado, porque o bichinho ele vai sentindo. E ele vai se aproximando aos pouquinhos, vai cativando aquela pessoa em depressão, ou mesmo uma tristeza, não precisa ser depressão, às vezes numa fase de luto, um idoso também, que a pessoa quando teve, ou então não precisa nem ser idoso, quando tem aquela coisa da síndrome do ninho vazio, que é quando os filhos saem de casa, vão embora e você se vê ali sozinho, você começa a ter, e o bichinho ele vai aos pouquinhos te conquistando, ele não chega de uma vez, e ele vai aos pouquinhos te conquistando e você vai sentindo a necessidade de, primeiro são os cuidados básicos, então você dá alimentação, você vai passear com ele na rua, se é um cachorrinho, e você vai cuidando das necessidades primárias, então banho, cuidado, comida, leva para passear, cuida, tira areinha, se é um gato, e aí quando você vê, você já está amando incondicionalmente aquele animalzinho. E você está apaixonada por ele, e aí você percebe, você deixa de pensar na sua tristeza e começa a prestar atenção no animalzinho. Adriana, é muito legal. Adriana, mas vamos falar uma coisa. O animal ele tem esse poder das pessoas conseguirem, de repente, desabafar ou depositar mais confiança, mais amor do que em outra pessoa? Tem. É muito legal. Eu comecei a experimentar em alguns casos, porque eu tenho 3 gatos. Eu falo que 2 são meus estagiários. Um estagiário e um já está virando um psicólogo júnior. E eu comecei estudando em alguns casos que eu vejo que os pacientes são mais fechados e têm dificuldade para ir se colocando. Eu comecei a falar, você gosta de gato? Gosto. Aí eu trago um, que é o meu pretinho gordinho que eu mandei as fotos, e aí eu trago, falo, olha que legal, daí eu sento junto com eles no sofá do mesmo lado e começo a conversar, daí o gatinho vai lá, é o Black Sunday, ele vai lá, daí ele começa a roçar na perna, fazer carinho, daí a pessoa, enquanto ela está brincando, eu vou fazendo perguntas, e a pessoa começa a ir respondendo e entrando num assunto que é muito forte, é muito delicado, sem se dar conta disso. Então, às vezes, ela avança muito no processo terapêutico, coisa que poderia levar meses para ela falar, para ela se abrir, ela começa a falar sem perceber, porque ela está ali distraída com o gato, brincando, se sente mais confortável, parece que ela faz parte, mas ela se dá mais para mim, ela está fazendo parte da minha vida, brincando ali com o meu gatinho. Já pediram o seu gato? Já pediram. O Black Sunday é o mais pedido. Eu tinha certeza. Porque ele vai, ele se abre, ele vira a barriguinha, e ele é todo gordinho, então ele parece um ursinho que você pode pegar e abraçar com força. Ele não arranha. Essa foi uma que eu perdi, vai fazer 2 anos, que era a Milkshake, que foi a primeira, que a gente vive um luto muito profundo. É muito difícil. Vamos falar disso também. Esse é o Banana Split, tem todo mundo nome de sorvete. Começou com meu sobrinho tinha 8 anos quando eu adotei a Milkshake, ele que deu o nome. Aí eu fui seguindo com a sorveteria. Esse é o Banana Split. Me ajudando a passar pelo luto. Porque foi quando morreu a Milkshake. E aí ele que me ajudou a passar. E esse que é ele já é um psicólogo júnior. Esse que vai, ele fica, e foi interessante, tinha uma paciente que ela estava passando por um problema difícil, ela começou a chorar, ele estava sentado aqui atrás, a hora que ela começou a chorar, ele levantou, foi e deitou no colo dela. Assim, você vê como é a sensibilidade dos bichinhos. Ai, que lindo.
Esse daí já deu, assim, você vê, os hospitais estão lidando muito com cachorro. Então, eu ia trazer o Black, né, aqui, mas eu fiquei com medo de trazer, porque gato é muita gente, ele pode assustar. Me fala um pouquinho também desse trabalho nos hospitais hoje. É maravilhoso, porque em alguns lugares estão deixando já os pets aí visitar, né? Visitar quando a pessoa está internada. Isso é muito importante, né, Débora? Porque você vê a felicidade de levar o próprio... Antes eles estavam trazendo cachorros para ficar ali, principalmente em asilo, levar outros cachorros para as pessoas brincarem, para os idosos brincarem. Ele começa a trazer vida, a pessoa começa a se sentir importante. E agora tem alguns hospitais liberando os próprios cachorros das pessoas para irem lá. Porque assim, o amor que os bichos externam é muito importante para a própria recuperação. Às vezes a pessoa ela não quer mais viver, ela está ali doente, está passando, está sofrendo tanto, e ela começa a pedir para morrer. E a hora que ela vê um retorno, ela vê aquele animalzinho pet dela, porque é como se fosse um filho também. Ela começa a falar, não, ele depende de mim. E é alguém que depende de você 100%. Então ela fala, não, eu preciso viver mais. Né? E é um amor verdadeiro, eu preciso viver porque eu quero cuidar dele, eu quero ter mais momentos com ele, então eu quero viver. E como que as pessoas podem trabalhar quem tem o seu animalzinho em casa, o seu pet? Eu acho que sim. Ele pode ajudar a pessoa sozinha, mesmo que não tenha uma instrução? Pode, com certeza. Você está vendo, observando a reação dele. O que te deixa animado, às vezes você está se sentindo triste, pegar, abraçar, porque ele te retribui de todas as formas. Brincar com o cachorrinho, mesmo com o gato, fazer bolinhas de papel, joga para o gato também, ele vem plástico, e traz. Né? E você não precisa gastar dinheiro comprando um monte de brinquedos, você pega bolinha de plástico, papel alumínio, de papel mesmo, daí você joga. E quando você vê, em vez de você passar um tempo no celular, você passa brincando com eles. Você não é louco se você ficar conversando sozinho com o seu pet. Muito pelo contrário, porque ele vai retribuindo isso com você. Então, às vezes, eu dou risada sozinha. Sim, as coisas que eles fazem engraçadas, você começa a brincar e conversar. Quando você vê, você estava com uma tristeza, uma preocupação, e você sai aliviado. É uma terapia. É uma terapia, É um momento de relaxamento. E a gente entrou num momento, né, graças a Deus, né, porque todo mundo ama pet, que faz parte, né, da família, né? As pessoas hoje, muitas pessoas não têm filhos, mas têm os pets. Tem os filhos. E eu acho que a gente fala, são os nossos... Eu chamo meus gatos de filhos. Eu também. Vem cá, já veio psicólogo animal aqui, psicólogo animal, falando que não pode, você não pode confundir, não pode tratar como filho. O animal tem que ser tratado como animal. Gente, mas faz mais companhia, né? Tá na sua família, é um jeito carinhoso, você saber, é o meu filhinho de 4 patas. Eu sei que é um animal, eu vou tratar como um animal, não vou dar chupeta para ele, não vou fazer nada disso. Já vi que chorreu chupeta. Eu falo assim, mas eu sei que é um animal, mas é como se fosse meu filho. Eu tenho um amor muito grande, como eu falei, eu perdi há 2 anos atrás a Milkshake e eu fiquei muito triste. E eu já cuidei de várias pessoas que perderam um animalzinho que era do filhinho deles, que gostavam muito, e você passa por todo o processo de luto. E eles tiveram muita dificuldade de encontrar um profissional que conseguisse entender isso, que não conseguiram valorizar essa dor. E aí é a dor de uma perda. É um sofrimento mesmo. É muito forte. Eu mesma, quando eu perdi, eu falei, eu negava essa dor, até a hora que eu falei, não, eu preciso sentir, deixa eu chorar, tudo que eu estou chorando, passar a enfrentar essa dor, porque a hora que eu enfrentei, passou. Meu coração sossegou, chorei tudo que eu tinha que chorar e passou. Porque eu mesma tinha vergonha. Como que eu vou chorar porque eu perdi um gato? Não, eu não perdi um gato, eu perdi a minha gatinha, a Milkshake. Eu sou dessas. Imagina a tela, João Borges, tem perguntas? Vamos lá. E você manda foto do seu pet pra gente conhecer. Ó. Essa é uma perna muito bonita. E aqui é importante. Eu fui atropelada em 2017. Não, acho que não é a minha. Mas eu fui atropelada em 2017. Tá confundindo as pernas, hein, amiga? Peraí, vamos ver. Eu não estou reconhecendo a minha perna. Mas eu não sei se é a mesma coisa. Olha. Eles sentem quando a gente está doente. Porque eu mandei eu fui atropelada, a minha gata não saía de perto da minha perna, eu fiquei imobilizada, eu punha aquela talha e ficava. Olha, gente. E eles sentem muito, eles sentem quando a gente está triste, quando a gente está doente. Ai, que graça isso aí. E a barriguinha dele? Então, eu acho que é uma companhia... Manda o nome, gente, pra gente ficar sabendo, o gatinho, essa tá com o nome. Boa tarde, sou a Fátima de Guarulhos, Melissa e Nabi, meus amores. Olha lá. E isso de que gato e cachorro não pode conviver junto...
É mito. Ele se pegar desde pequenininho, o gato é mais difícil, mas o cachorro, ele grande. Se você pegar um gatinho desde pequenininho, ele convive com o cachorro muito bem. Né? O animal tem isso, né? Eles convivem e não tem problema nenhum. Eles adotam, eles não têm essa maldade. Não. Olha ali, gente. Ai, olha. Minha vida inteira. Eu nunca me lembro uma fase que eu não tivesse um. Olha. Dormindo junto. Não, e faz uma companhia. Esse domingo eu fiquei sozinha em casa. Nossa, que beleza. Eu dormi de um lado e meu gato do outro. Era uma beleza. Fui ver série. Não, e é muito gostoso. Você fica assim, os dois juntinhos. Gato tem isso também, né? E qualquer animal pode beneficiar a sua saúde mental? Pode. Como que você pode trabalhar Olha que você fala... ajudando um vizinho, alguém que esteja num momento depressivo, num momento difícil? Eu acho que assim, chamar a pessoa, se você já tem um pet, você percebe que você é um amigo, um vizinho, começa a trazer para sua casa e mostra como é legal, pergunta se ele não quer conhecer uma ONG que tem animais, porque às vezes você pode levar a pessoa para fazer o trabalho numa ONG e ela começa a sentir que ela é capaz de cuidar, porque às vezes ela fica com medo, mas eu estou tão triste, eu estou tão deprimida que eu não vou conseguir. E aí ela vai às vezes, ela vai começando a ver, e quando ela chega lá, ela se apaixona por um. Aí ela quer levar para casa e ela consegue ver que ela é capaz de cuidar. Então é você pegar na mão da pessoa e realmente levá-la para ela conhecer. E ela vai começar a se sentir cada vez mais... porque é impossível você chegar lá, olhar e não se apaixonar. Não se apaixonar, é difícil. E aí você quer levar. É igual a adoção, né, também. Meu é igual a Deus. adoção. Não adianta, você vai lá, se apaixona e você quer levar junto com você. Adriana, é verdade que as crianças e idosos, portadores de necessidades especiais para eles, o desenvolvimento deles fica muito melhor e mais rápido com a presença de animais? Fica, porque você estimula, você vai estimulando várias coisas, como o tato, como o olfato, você estimula a coordenação motora, porque como eles vão brincando, o cachorro está indo, o gatinho está indo, e você começa a ativar outras partes do cérebro que não é só em terapias específicas que você tem que levar, como numa fisioterapia, como numa terapia ocupacional. Então, no lazer mesmo, do dia a dia, eles brincando, eles já vão estimulando todas essas áreas que não precisa ser só naquele momento que ele vai na TO, que ele vai no fisioterapeuta, que ele estimula. Então, ele fica lá praticamente 24 horas por dia estimulando essas atividades. E a mesma coisa para o idoso. O idoso ele tem que lembrar que ele tem que dar comida para o pet, ele tem que lembrar que tem que ou levar para passear ou limpar a areinha do gatinho. Então, assim, mesmo a parte de cognição dele vai lembrando. E ele vai conversando. E outra coisa, principalmente para o idoso, é não se sentir sozinho. Porque ele está lá, está conversando. Pior, né? E é alguém que não briga com ele. O gatinho vai estar lá, o cachorrinho vai estar lá, conversando com ele o tempo todo. Ele vai contar a mesma história várias vezes e ninguém vai falar, ai, de novo, mãe. Ai, vai de novo essa mesma história. E não, e ele vai conversar, vai fazer uma coisa engraçada. Então, ele vai trazendo alegria e vida para a pessoa. E ela vai, de novo, assim, o idoso, ele começa a se sentir útil, porque eu acho que tem muito difícil, é quando a gente vai ficando idoso, é sentir essa inutilidade, que infelizmente as pessoas mais novas passam para o idoso, de olha, ai, você não sabe fazer isso, ai, você não serve para isso, ai, você vai contar a mesma coisa, então assim, parece que você, deixa você lá quieto num canto, parado, olhando para uma televisão. E a hora que você está com o pet, não, você levanta, você vai buscar, você, de novo, brinca com ele. Você acha que tem raças melhores, assim, nesse quesito para ajudar? Olha, eu acho que não. O ideal para quem mora num apartamento é um cachorro menorzinho, que se adapte bem. Porque as pessoas até falaram, teve um incidente agora com uma senhora, mas falaram, o pitbull. Mas o pitbull, você olha, se ele é bem criado, ele assim, é criado com amor. O animal responde do jeito que ele é criado. Exatamente. Assim, você vai entender na forma que você cria. Se você cria com calma, sem gritar, sem bater, sem fazer nada, ele é um bicho que ele transmite amor, porque ele responde. Ele é, assim, é o reflexo daquilo que você dá. Se você não bate, não xinga, não grita com o bicho, não joga água, não faz nada, ele só transmite calma e amor para você. E para você? Não é assustado. Mais ai, uma que aqui, linda! Essa é a Tina, meu nome é Marlene. Beijo, Marlene. Eu tenho, cadê? Eu não tô vendo meu pet aí não, João. Você tá me colocando na piscina. Vê. Cadê o Theo? Essa aí não é a Tina. Acha o Theo, João Borges. Vou mostrar o meu gatinho para vocês. Ô, gato lindo, eu vou falar para vocês, hein?
Agora eu tô curiosa para ver Meu o gato é Theo. o gato mais lindo que existe, tem que falar a verdade. Não, olha lá que bonitinho, cadê? Volta lá, João. Tchan, 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 tchan. E você dá tempo de mandar para a gente conhecer o seu também, 964450532. Imagem. Ah lá, gente. Ah, isso tem é gato pretinho mais lindo. também. Olha, Ai, gente. que coisa fofa, meu Deus. Olha. Não, é muito fofo. Ele é muito lindo, ó. Que carinha de amoroso. Não fico sem esse gato, um minuto. E todo mundo fica pensando assim, quando você tem um gato, que o gato é... Ele é arisco, ele não é companheiro. Gente, ele me faz companhia, ele é muito carinhoso. Os meus também. Fica no colo. Foi adotado aqui, vocês lembram? Adotei aqui no programa. Você adotou aqui no programa? Aqui no programa. Que legal. É mesmo, hein? Tem que voltar com o Momento Pet, dona Gil. Trazer os petzinhos que... Aí eu trago o meu Black também. No Momento Pet, pode trazer. Eu trago o Black para você conhecer. Me fala um pouquinho mais do que você acha os benefícios principais, no seu ponto de vista, para as pessoas que estão, neste momento, pacientes que estão precisando ter um maior contato com o animal. Eu acho que é isso, é sentir vida. Você se sente vida, você sai desse momento de depressão, de tristeza, de solidão. E você começa a interagir. E você, é isso que falou, porque nunca tem, quando você vai falar de um pet, nunca tem ninguém, você começa já a interagir com outras pessoas também. Você fala, eu tenho um gatinho. Aí você já fala, começa a mostrar foto do cachorrinho, e você já faz um grupo. Então você vê, tem grupo de shih tzu, tem grupo de gato, daí você começa a falar, segue a outra pessoa. Então você sai daquele mundo isolado que você está e você começa a interagir com outras pessoas, não só com o seu filho de 4 patas que está ali, mas com pessoas também. Então, eu acho que o pet, ele te traz de volta para a vida. Para aquela pessoa que está se sentindo sozinha, isolada, sem ânimo para fazer as coisas, você retoma a vida. Isso que eu acho que é muito importante. Então, vai trazendo a felicidade aos poucos. Você indica de cara para as pessoas uma terapia? É uma terapia diferenciada? Não, é diferenciada. Você tem que sentir. Você pode fazer a terapia, como também pode fazer essa terapia com o pet. Isso. A pessoa tem que gostar de pet, não pode ter alergia, ela tem que se sentir cômoda. E normalmente eu uso para pessoas que estão num momento mais deprimido. Ou então pessoas que têm muita dificuldade para falar delas mesmas ou para tratar de um assunto mais delicado, às vezes para falar de um abuso, de uma situação, um trauma muito profundo, e ela está com aquilo muito reprimido. Então, porque entra num momento como se fosse uma ludoterapia, só que ao invés da gente... A ludoterapia é quando a criança ou o adulto ia falar com brinquedos e começava a brincar com aquilo. Ao invés de falar com brinquedos, com criança e adolescente funciona muito bem. Porque enquanto ela está ali brincando com o gatinho e vai coçando a barriga dele, eu começo a entrar em assuntos mais pesados, de forma muito lúdica e falando do gato, e aí eles vão se soltando. Porque assim, daí a gente senta no chão, começa a brincar com ele e a pessoa se sente mais à vontade. Então, é a melhor forma de você entrar e utilizar. Isso é um trabalho diferenciado, né? É bem diferenciado. É uma técnica também estudada. Você tem que estudar bastante para entender, para entrar no momento certo, da forma correta, porque senão você perde a essência do porquê você está utilizando essa técnica. E como que você aconselha? Quantas vezes as pessoas? Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias? Não, assim, para usar a técnica de verdade mesmo, eu acho que em momentos específicos. O que acontece é que daí eles se apaixonam pelo gato e assim, daí eles ligam para mim, mandam mensagem, você desce com o Black, porque o meu consultório é embaixo do meu apartamento. Então, assim, como é facinho, daí eu desço, daí assim, eu não uso a técnica. Daí ele fica ali só porque eles querem ver o Black, querem dar um abraço, ou com banana, não sei o quê, e querem dar um abraço, mas assim, daí eu não uso a técnica. Daí ele vem, brinca um pouquinho, enfim, daí ele, principalmente o Black, ele fica sentado aqui atrás de mim, e aí eu faço a terapia normal, sem a utilização dele. É só para visitar. Aí eu não uso a técnica, não sento no chão, tal. Aí é a terapia normal mesmo, que é a TCC que eu utilizo. Mas quando é alguma coisa muito específica, aí não, daí é completamente diferente. Aí eu uso a técnica, aí eles interagem mais com o gato, aí eu coloco o Black lá junto, brincando, é totalmente diferente. E você percebe que, já percebeu, mediante todos esses tratamentos que você usa, o resultado começa a surtir efeito em quanto tempo, mais ou menos? Mais ou menos, assim, ele adianta o tratamento, acho que em 30% mais rápido. Principalmente a gente falando de traumas.
traumas muito fortes. Então, o que eu falei assim, algum luto, o que eu falei, principalmente luto, abuso, coisas que aconteceram muito quando a pessoa era jovem, coisas que marcaram muito, ele adianta o tratamento em 30%. Nossa, dá para medir, porque assim, a pessoa ela distrai naquela situação e ela consegue se expor mais. E ela cria um vínculo comigo, com um terapeuta, com um psicólogo, muito mais rápido. Como que é o nome da técnica hoje para um psicólogo? Eu comecei a estudar mais assim, como que ela funcionava, baseada muito na ludoterapia, porque ainda não tem um estudo muito que fale disso, como utilizar o PET nisso. Então, eu peguei um pouquinho da ludoterapia, porque agora é difícil você ludoterapia, porque as crianças só querem brinquedo eletrônico. Só eletrônico, né? E aí eu comecei, e aí eu levei a primeira vez falando assim, os meus gatinhos, aí entrou minha página, os meus gatinhos e não sei o quê. E aí, traz o seu gato, que eu sempre falo, daí eu desci, aí eu comecei a ver que assunto que tinha adolescente não queria falar, ele começou a brincar, eu comecei a perguntar, daí eu comecei a estudar isso. E foi mais uma coisa de ir estudando e vendo, e eu comecei a medir os resultados que eles começaram a se abrir. E aqui é o seu Insta. Aqui é o meu Insta. Como que nós marcamos essa consulta ou uma visita rápida ao seu gato? Daí pode marcar pelo meu Insta, olha ele ali no consultório, que eu marco. Abusado. Olha isso, que fofinho. Eu coloco o pessoal... e ele é muito fofo, meu gordinho. Ai, que amor. É lindo, Dri. E aí tem o banana, o banana eu só coloquei no... E eles ficam lá, são os dois que descem. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada sempre, e parabéns. Pessoal, muito obrigada, eu fico muito feliz e foi uma coisa que eu fui estudando e eu fui conseguindo medir resultado, principalmente com idosos, pessoas em depressão e adolescentes. Um pet sempre faz bem, né? Faz, sempre. Traz alegria pra casa, eu né? acho que é um benefício recíproco. Então, se tiver oportunidade de adotar, adote. Não muito compre, bom. Adote. Tem tantos animaizinhos para serem adotados. Obrigada, viu? Obrigada eu, Nani. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Lembrando que a gente volta de cara a caras com elas, Camila Silveira e Maris Tavares. Tudo isso, um minutinho só, não saiam daí.